Irmã ciumenta tentou arruinar meu casamento alegando que meu noivo queria fugir com ela, então liguei para o marido dela e contei sobre isso, levando ao divórcio deles. Eu, 25F, recentemente me casei com meu noivo e namorado de quase 7 anos, Noah, 25M. Toda a minha família foi convidada para o casamento, incluindo minha meia-irmã Charlotte, 24F. Nossos pais se casaram quando eu tinha 9 anos e Charlotte tinha 8. Minha mãe se casou com o pai dela, e na época estávamos bem com isso, porque já nos conhecíamos há alguns anos e nossos pais estavam juntos há quase 3 anos antes de se casarem. Então, para ser mais precisa, na verdade nos conhecemos pela primeira vez quando eu tinha 6 anos e ela 5. Nos dávamos razoavelmente bem. Eu morava em um bairro onde não havia muitas crianças para brincar, e sempre que Charlotte e seu pai vinham, eu ficava animada e nos divertíamos muito. Mesmo quando crescemos, tínhamos um bom relacionamento, e eu a considerava uma amiga próxima até o ensino médio. Não foi até começarmos o ensino médio que as coisas começaram a mudar entre nós, e foi tão típico e triste porque aconteceu por causa de um garoto. Noah, para ser mais precisa, meu pai tinha traído minha mãe com uma amiga dela quando ela estava grávida e prontamente decidiu que não queria nada com ela ou comigo depois que eu nasci. Quando ele foi pego, então ele assinou seus direitos e se mudou com a namorada. Eles nunca se casaram, então ela nunca mais o viu, e como meus avós eram razoavelmente bem de vida, ela decidiu que nem queria a pensão alimentícia dele, porque não queria nada com ele. Então eu nunca conheci meu pai e não o conheço. Meu padrasto foi praticamente a primeira figura paterna que tive na vida. A mãe de Charlotte, infelizmente, faleceu quando ela era muito pequena devido a vários problemas de saúde, e a gravidez só complicou as coisas. Então minha mãe tinha a guarda total de mim e o pai de Charlotte tinha a guarda total dela. Quando eles começaram a namorar e se mudaram juntos, acabamos passando todo o nosso tempo juntas. Ela era próxima da minha idade, e isso era ótimo porque eu tinha uma companhia constante. Como mencionei antes, Charlotte e eu éramos muito próximas até o ensino médio. Ela começou a sua educação mais cedo do que o usual, então, embora fosse um ano mais nova do que eu, estávamos na mesma série na escola. Começamos o ensino médio juntas e tínhamos várias aulas em comum, e com a gente estava Noah. A família dele havia se mudado para nossa cidade naquele ano, e ele era o aluno mais novo da nossa escola. Gostei dele quase instantaneamente e infelizmente Charlotte também. Ele era bonito e muito gentil, e embora ambas tivéssemos namorado outros garotos antes, éramos apenas crianças na época, então isso não contava de verdade. Eu podia perceber que Charlotte gostava dele tanto quanto eu, então decidi conversar com ela sobre isso, e prometemos uma à outra que nenhuma de nós tentaria se aproximar dele ou ficar com ele por respeito à outra, porque não queríamos deixar um garoto se interpor entre nós. Nós éramos apenas adolescentes e gostávamos de um garoto, grande coisa. Ambas imaginamos que seríamos capazes de superar nossa pequena paixão por Noah, mas infelizmente não foi assim. Como os três tínhamos muitas aulas juntos, acabamos nos tornando bons amigos, e quanto mais eu conhecia Noah, mais eu gostava dele. Ele era tudo o que eu queria em um garoto, mas eu sabia da promessa que fiz, então mantive as coisas estritamente platônicas. Mesmo que Noah tentasse flertar comigo constantemente, eu nunca correspondia porque sabia que não podia machucar Charlotte. Ela e eu nunca falávamos sobre ele em casa ou em qualquer outro lugar, porque sabíamos que esse era um assunto sensível para ambas e não queríamos tocar nele uma com a outra. Foi assim que as coisas continuaram até nosso último ano do ensino médio, na época em que as pessoas estavam convidando umas às outras para o baile de formatura. Eu estava prestes a dizer sim para outro garoto quando descobri por Noah que Charlotte o havia convidado para ir ao baile com ela. Ele me confrontou quando eu estava sozinha e me contou que Charlotte não só o havia convidado para o baile, mas também confessado que tinha sentimentos por ele e queria ser mais do que amigos. Fiquei chocada que ela faria uma coisa dessas depois de prometer que nunca faria uma investida nele e me dizer para fazer o mesmo. Isso era simplesmente inaceitável, e fiquei magoada com isso. Mas então Noah também me disse que ele a tinha recusado porque não havia como nada mais do que uma amiga, e mesmo que sempre tivesse sentido que ela estava tentando se aproximar dele, ele nunca correspondeu. Ele me contou que nos últimos anos, desde que ele entrou na escola e se tornou amigo de nós duas, Charlotte estava tentando flertar com ele e agia de forma diferente quando estavam apenas os dois juntos. Ele tinha a sensação de que ela gostava dele, mas não fez nada a respeito, e a razão para isso era porque ele gostava de mim. A razão pela qual ele me confrontou e escolheu me contar tudo isso foi porque, mesmo gostando de mim e tentando fazer com que eu correspondesse, eu nunca fazia o mesmo e nunca demonstrava interesse nele. E agora que nosso último ano estava prestes a acabar e iríamos seguir caminhos separados para a faculdade, ele precisava de uma resposta, porque queria saber se algo entre nós dois iria acontecer algum dia. Então ele me disse que eu poderia dar uma resposta e dizer se gostava dele ou não, e se eu não gostasse, ele saberia onde estava e começaria a pensar em convidar outras garotas para sair. Ainda me lembro claramente daquele dia porque foi significativo. Após a conversa que tive com Noah, fiquei muito desorientada porque era muita coisa para processar. Ele não apenas me disse
que gostava de mim há muito tempo, mas também me contou que Charlotte estava tentando flertar com ele incansavelmente, mesmo depois de me prometer que nunca faria nada para prejudicar nossa amizade. E isso doeu porque eu realmente a considerava nada menos do que minha irmã. Então, depois que Noah me encurralou naquele dia e me contou tudo, eu disse a ele que precisava de um dia para pensar e dormir sobre isso, e que teria uma resposta para ele no dia seguinte. Eu honestamente não sabia o que dizer a ele, porque tudo dependia da conversa que eu teria com Charlotte assim que chegasse em casa. Naquele dia, decidi pular o resto das aulas e ir para casa porque não queria caminhar para casa com ela. Eu estava simplesmente com o estômago revirado depois de descobrir a verdade. Quando cheguei em casa, esperei por ela, e quando ela voltou, estava muito casual sobre tudo e agiu como se nada tivesse acontecido. Ela não disse nada sobre Noah ou sobre o fato de que o havia convidado para sair, apesar das muitas promessas que fizemos uma à outra. Então, eu trouxe o assunto à tona e decidi confrontá-la e chegar ao fundo disso. Perguntei se era verdade que ela havia convidado Noah para o baile e confessado seus sentimentos, e ela imediatamente ficou muito defensiva sobre isso e me disse que não era da minha conta porque isso era entre Noah e ela. Mas veja, era muito da minha conta porque ela havia me prometido que não faria nada desse tipo e me fez prometer que eu também não tentaria ficar com ele. Então, por muito tempo, eu estava reprimindo meus sentimentos por ele enquanto ela estava tomando uma atitude atrás da outra em relação a ele. E isso foi incrivelmente injusto porque eu, honestamente, não gostava apenas de Noah. Tenho certeza de que já estava apaixonada por ele naquele momento e não era fácil para mim continuar ignorando todos os avanços dele em prol do meu relacionamento com Charlotte. Eu não queria magoá-la e priorizei os sentimentos dela acima dos meus, apenas para descobrir que ela não estava disposta a fazer o mesmo por mim. Então, quando a confrontei, tivemos uma briga feia e decidi que iria sair com Noah. Ficou evidente para mim que Charlotte não se importava com os meus sentimentos e não via razão para continuar colocando os sentimentos dela acima dos meus, porque, durante a briga, ela essencialmente me disse que havia feito aquela promessa para poupar meus sentimentos, pois sabia que se chegasse a esse ponto, Noah obviamente a escolheria em vez de mim. Foi extremamente arrogante da parte dela dizer isso, e eu simplesmente cansei dela, pois ela me traiu da pior maneira possível. Então, no dia seguinte, contei tudo a Noah, a promessa que Charlotte e eu fizemos uma à outra e a briga que tivemos no dia anterior, e ele foi muito compreensivo sobre isso. Ele me disse que estava disposto a esperar por mim se demorasse mais para eu me decidir, mas eu disse a ele que estava apaixonada por ele e não podia mais negar. Então, começamos a namorar naquele mesmo dia, e foram 7 anos lindos juntos. Não tenho arrependimentos. Obviamente, tivemos que cortar Charlotte de nossas vidas e não falamos mais com ela desde aquele dia. Foi muito mais fácil para ele, mas foi diferente para mim, porque eu realmente morava com ela. Costumávamos compartilhar um quarto, mas depois da nossa briga e depois que comecei a sair com Noah, ela se mudou para o porão para poder viver separadamente, e eu não tinha reclamações sobre isso. Nossos pais nos perguntaram várias vezes o que tinha dado errado, mas eu nunca contei nada para eles e não acho que Charlotte tenha contado também. Nós simplesmente paramos de nos falar depois daquele dia e inicialmente foi difícil, mas nos acostumamos. Noah e eu acabamos indo para a mesma faculdade e Charlotte escolheu uma do outro lado do país. Então eu não precisei vê-la pelos próximos anos e só a encontrava durante os feriados. Depois que nos formamos na faculdade, Noah e eu ainda estávamos firmes e Charlotte tinha começado a namorar um cara da faculdade dela também. Logo todos começamos a trabalhar e nossa briga começou a parecer algo saído de um programa de TV do ensino médio, porque era apenas mesquinha e não importava mais. Charlotte e eu nos encontrávamos em reuniões de família e embora nunca fizéssemos um esforço consciente para conversar como fazíamos quando éramos crianças, começamos a ser civilizadas uma com a outra e pelo menos nos cumprimentávamos como família. Nos limitávamos a pequenas conversas e tópicos seguros e nada mais. Então, as coisas começaram a mudar e pelo menos estávamos nos falando à medida que crescíamos. No ano passado, ela anunciou seu noivado com o namorado da faculdade e eu a parabenizei. Foi tudo muito formal e ela me disse que adoraria me ter no casamento dela. Foi meio agridoce, porque quando éramos pequenas, sempre seríamos as damas de honra uma da outra em casamentos de faz de conta, mas quando participei do casamento dela, eu era apenas uma convidada. Então, acho que fiquei feliz por finalmente estarmos agindo como adultos e resolvendo as coisas, mas também fiquei meio triste porque as coisas nunca voltariam a ser como eram. Estávamos nos falando desde então, e ela parecia estar bem com Noah. Claro que tive o bom senso de não levá-lo ao casamento dela como meu acompanhante, porque isso seria meio estranho e insensível. Embora ela tivesse seguido em frente completamente e estivesse realmente se casando com outra pessoa, quando estávamos conversando e socializando após a cerimônia, ela me disse que eu poderia ter trazido Noah comigo porque ela tinha superado isso e não se importava mais, pois tudo estava no passado. Mas acho que não deveria ter acreditado na palavra dela, porque o que aconteceu recentemente foi uma prova de que ela, de fato, não havia superado nem um pouco e ainda era uma tremenda
idiota. Há alguns meses, diria uns 8, Noah me pediu em casamento, e obviamente, eu disse sim, porque o momento era perfeito. Ele tinha acabado de ser promovido no trabalho, e eu havia deixado meu emprego para me juntar à minha amiga em sua startup, ambas coisas ótimas. Eu estava ansiosa para ter um casamento sem estresse e sem drama, mas acho que não deveria ter convidado Charlotte se eu queria isso. Ela me parabenizou quando fiquei noiva e foi isso. Eu pensei que as coisas estavam bem. Convidei-a para o casamento e ela aceitou o convite. Não havia como esperar que algo desse errado, mas uma semana atrás, no dia do casamento, Charlotte decidiu que faria um último esforço para arruinar meu relacionamento. Noah e eu estávamos nos casando em um hotel um pouco fora da cidade e a maioria dos nossos amigos e familiares próximos estava hospedada no hotel conosco. Nós dois, junto com nossos pais, damas de honra e padrinhos, chegamos 2 dias antes, enquanto outros familiares, amigos e pessoas que vinham de fora da cidade chegaram um dia antes do casamento. Charlotte e seu marido deveriam chegar ao local um dia antes do casamento, mas apareceram no mesmo dia que nós, o que nos deixou um pouco confusos. Mas eles fizeram parecer que foi um erro honesto, e felizmente, ou talvez infelizmente, o hotel tinha alguns quartos vagos, então deu tudo certo para eles. Eu realmente acreditei que Charlotte havia cometido um erro e não pensei muito nisso, porque não fazia ideia do que ela estava planejando. Mas, no dia do meu casamento, finalmente entendi o que ela estava tentando fazer. Eu estava fazendo minha maquiagem e outras coisas quando notei que ela ficava olhando constantemente para fora do meu quarto, e achei isso um pouco estranho, porque os convidados deveriam estar ou em seus quartos ou se divertindo. Afinal, havíamos reservado grande parte do hotel em que estávamos hospedados e eles estavam livres para fazer o que quisessem até a hora da cerimônia. Então, para ela deixar tudo isso e ficar rondando fora do meu quarto era meio esquisito, especialmente porque ela não era nem dama de honra nem minha mãe. Uma vez pronta, minhas damas de honra e minha mãe foram para os quartos dela se vestirem e fazerem suas próprias maquiagens. Faltava apenas 1 hora para a cerimônia começar, e como elas não precisavam de tanto tempo para se arrumar, achei que teríamos tempo suficiente para descer ao local da cerimônia a tempo. Decidi dar uma pequena caminhada pelo corredor fora do meu quarto para acalmar os nervos. Eu não podia sair daquele andar ou ir a qualquer outro lugar porque não queria que ninguém mais me visse no meu vestido de noiva. Mas nesse momento, fui surpreendida por Charlotte fora do meu quarto e ela me puxou de lado dizendo que queria falar sobre algo muito importante para mim. Eu não fazia ideia do que poderia ser, porque embora estivéssemos nos falando, não tínhamos tido nenhuma conversa íntima ou pessoal, então isso era um pouco estranho, mas deixei ela falar comigo por curiosidade. Então, ela começou a me dizer que havia chegado ao hotel um dia antes do programado, não por acidente, mas de propósito, porque aparentemente Noah havia pedido a ela. Ela me disse que tinha vindo apenas porque ele havia pedido. Ela me disse que não tinha ideia do porquê ele tinha pedido para ela vir mais cedo, para que ele pudesse pedir a ela para fugir com ele. Ela inventou uma história absurda sobre como Noah a havia contatado cerca de 2 semanas antes do casamento, dizendo que estava com medo e que temia estar cometendo um erro ao se casar comigo, porque após muito tempo, ele finalmente havia aceitado o fato de que não estava mais apaixonado por mim, mas tinha se apaixonado por ela. Ela disse que aparentemente, eles vinham se comunicando pelas minhas costas há muito tempo, mas que tudo tinha sido platônico. No entanto, ele se apaixonou por ela e pediu que ela viesse mais cedo para que pudessem fugir juntos. Ele vinha pressionando-a a concordar com seu plano imprudente desde que ela apareceu no hotel, pois ele não se sentia corajoso o suficiente para falar comigo porque tinha medo de que eu fizesse algo louco e não queria ser responsável por isso ou mesmo estar perto de mim quando acontecesse. Mas aparentemente minha querida Charlotte não podia fazer isso comigo e acreditava que tinha que ser honesta comigo. Então, como uma pessoa normal, escolheu a hora antes do meu casamento para confessar essa grande coisa para mim. Agora, obviamente, eu estava plenamente ciente de que ela estava mentindo descaradamente sobre tudo isso, porque eu tinha fé em Noah e sabia que ele nunca faria algo assim comigo. Além disso, ele era uma pessoa muito direta e franca, e se tivesse algo a dizer, diria na minha cara, em vez de agir pelas minhas costas. Ele e eu não éramos covardes que fugíamos dos problemas. Essa história que Charlotte estava me contando parecia muito fora do caráter dele, o que me permitiu perceber que ela estava mentindo. Era enfurecedor porque ela fingia estar preocupada comigo e com meu relacionamento. Eu sabia que ela estava ativamente tentando criar drama quando não havia nada acontecendo apenas para estragar meu casamento. Então decidi descer ainda mais baixo e liguei para o marido dela bem na frente dela. Eu não tinha o número de telefone dele, mas o seguia no Instagram, então foi lá que fiz a ligação. Eu estava fingindo estar devastada e estava de pé na frente de Charlotte, então ela não podia ver exatamente o que eu estava fazendo no meu telefone, mas não me impediu porque achou que eu provavelmente iria ligar para Noah e confrontá-lo, ou até terminar com ele, que era o que ela queria. Mas ela não tinha ideia de que eu estava realmente ligando para o marido dela, que estava em outra parte do hotel, e felizmente, ele atendeu minha chamada. Eu repeti tudo o que Charlotte tinha me dito antes de perguntar
perguntar se aquilo era verdade, e ela não disse uma palavra porque ainda pensava que provavelmente era com Noah que eu estava falando. Eu nem sei o que ela estava planejando, porque uma olhada nas mensagens e e-mails deles me diria a verdade, então eu não tinha ideia de qual era o jogo dela. Mas, de qualquer forma, depois de terminar de falar, decidi colocar o telefone no viva voz para que Charlotte também pudesse ouvir a resposta do marido dela, e com certeza, o marido dela ficou chocado ao ouvir tudo isso e disse que voltaria imediatamente para o quarto. Quando Charlotte ouviu a voz do marido no telefone, em vez da de Noah, ela surtou completamente e começou a gritar comigo. Ela disse que eu estava tentando sabotar o casamento dela de propósito, e eu apenas disse a ela que estava fazendo com ela exatamente o que ela estava tentando fazer comigo, e então voltei para o meu quarto. Contei às minhas damas de honra o que havia acontecido e disse que elas precisavam garantir que Charlotte não aparecesse no casamento ou durante a cerimônia, porque eu não confiava nela e queria ela fora. Mas pelo visto, eu não tinha nada com o que me preocupar porque a cerimônia transcorreu tranquilamente e Charlotte nem sequer tentou interromper nada ao aparecer, porque imagino que ela estava ocupada demais tentando resolver as coisas com o marido depois da pequena encenação que havia armado. E ninguém no casamento percebeu que ela estava ausente, exceto pelos nossos pais. Depois da cerimônia, quando eles me perguntaram onde estava Charlotte, eu lhes disse que contaria depois, mas não tinha intenção de informar, porque não era importante para mim. Depois que tudo terminou, entrei em contato com as autoridades do hotel para perguntar o que havia acontecido com o quarto de Charlotte, e para minha satisfação, eles me informaram que ela havia feito o check-out durante o casamento e já havia ido embora. Ninguém mencionou nada após o casamento, e eu estava contente com isso, porque eu só queria aproveitar a minha nova vida de casada sem ter que falar sobre Charlotte e sua estúpida encenação. Eu contei a Noah sobre o ocorrido e tivemos uma boa risada depois, mas foi só isso. No entanto, uma semana se passou, e há 2 dias, descobrimos que Charlotte e seu marido estavam se separando. Nossos pais foram os que me informaram, e disseram que o marido dela aparentemente os havia chamado e gritado sobre o quão horrível Charlotte era, e que eles precisavam ir buscá-la, porque ela se recusava a sair da casa deles, e se ela não fosse embora, ele chamaria a polícia. Então, eles tiveram que buscá-la e descobriram que estavam se separando porque o marido dela achou extremamente insultante que Charlotte tivesse chegado ao local do casamento cedo de propósito para tentar me sabotar. Ele tinha ouvido toda a história de mim, e há muito tempo, vinha ouvindo sobre o quão maravilhoso Noah era e como Charlotte deveria ter terminado com ele, contada por suas amigas que claramente eram muito idiotas, e ele não aguentava mais, porque estava muito óbvio que ela ainda tinha sentimentos por ele, e é por isso que estava tentando arruinar meu casamento. Isso foi basicamente a gota d'água para ele, e ele decidiu que ia terminar o casamento porque, por mais que ela insistisse, ela estava apaixonada por outra pessoa, e não era algo que ele pudesse negar mais. Então, eles vão se divorciar, e eu não sei porquê, mas meus pais acham que isso é culpa minha e estão me culpando por isso. Eles acham que apesar do que Charlotte tentou fazer, eu deveria ter mantido o casamento dela e o marido dela fora disso, porque ao envolvê-lo e ligar para ele, eu arruinei o casamento dela. Agora, eles esperam que eu peça desculpas a ela e estão se recusando a falar comigo porque eu disse que não iria fazer isso. Eu literalmente não entendo como isso é culpa minha, porque eu não pedi para Charlotte fazer algo tão psicótico. Tudo que eu fiz foi atingi-la onde doía porque ela tentou fazer isso comigo primeiro. Isso é tudo que eu fiz, e acho muito injusto me culparem por isso. Ela arruinou o próprio casamento, e eu não tive nada a ver com isso. Noah também pensa da mesma forma, mas meus pais e muitos dos nossos amigos em comum com Charlotte estão do lado dela, e isso está mexendo com minha cabeça agora. Atualização 1. Olá, as pessoas leram isso primeiro, e acima de tudo, gostaria de agradecer a todos que comentaram no meu post original, e se certificarão de me dizer que eu não estou errada aqui. Isso me ajudou a perceber o quão injustos meus pais e alguns dos meus amigos foram, então decidi cortá-los da minha vida. Honestamente, não vejo outra saída para isso, porque se eu não cortar laços com eles, eles vão continuar me culpando e me fazendo sentir mal sobre isso, e em algum momento as pessoas acabam cedendo. Eu não quero se separar do meu pai e de minha mãe, então eu não entendo por que ela não está do meu lado nessa situação. Eu não pedi nada além de uma amizade honesta e respeito, e agora estou vendo que até mesmo meus pais são capazes de virar as costas para mim por causa de Charlotte. Atualização 2. Oi, então Noah e eu saímos para a nossa lua de mel. Já se passaram quase 2 semanas desde o casamento e ainda não estou falando com meus pais. Não falar com meus amigos não dói tanto porque agora tenho meu marido, e se estou sendo honesta, eu não estava realmente tão conectada com essas pessoas. Então não faz uma grande diferença para mim. Mas não falar com meus pais, sim, isso é difícil. Eu continuo querendo mandar uma mensagem para minha mãe e conversar com ela, ou apenas ligar para o meu padrasto e ter uma conversa divertida com ele. Mas então eu me lembro de que não posso fazer isso porque eles decidiram tomar o lado de Charlotte. Pelo que sei, ela está morando com eles e provavelmente está alimentando-os com mais mentiras sobre mim para virá-los completamente contra mim. Sem dúvida, quando eu voltar, meus pais provavelmente
provavelmente acabarão me odiando. Eu ainda posso entender que meu padrasto queira estar lá para a filha dele, mas não consigo entender por que minha mãe não está me apoiando nessa situação. Ela literalmente foi traída pelo meu pai, que nos deixou para morar com outra mulher, então não entendo por que ela não está do meu lado agora. Era exatamente isso que Charlotte estava tentando fazer aqui, ela estava tentando me prejudicar para ficar com Noah só para ela. Eu sinto que minha mãe, de todas as pessoas, deveria pelo menos entender por que eu estava chateada com ela e por que fiz o que fiz. Mas se ela não entende e acha que eu sou a vilã aqui, eu não sei mais o que dizer. Está tudo bem, pois Noah e eu estamos na nossa lua de mel agora e espero que isso ajude a me animar e me fazer esquecer dos meus problemas. Atualização 3. No terceiro dia da nossa lua de mel, recebi uma mensagem de texto da minha mãe, mas não vou abri-la até voltar para casa porque quero viver o momento agora. Noah e eu estamos nos divertindo muito, e caso a mensagem não seja boa, quero experimentar a decepção mais tarde. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu realmente quero aproveitar essa experiência, porque você só vive a sua lua de mel uma vez. Atualização 4. Então, estou de volta em casa e a primeira coisa que fiz depois de desembarcar foi verificar a mensagem da minha mãe. Ela me contou que tinha permitido que Charlotte morasse com eles por alguns dias, mas que se tornou insuportável porque Charlotte só falava mal de mim. Depois de um tempo, meu padrasto e minha mãe decidiram que era o suficiente. Eles perceberam que o que Charlotte tinha feito foi claramente para arruinar meu casamento e decidiram expulsá-la. Eles me convidaram para um jantar neste final de semana para compensar, porque se deixaram levar pelo fato de que Charlotte estava se divorciando e parecia um problema maior para eles na época. Eles não sabiam como lidar com as emoções dela e tomaram algumas decisões erradas, mas agora se deram conta do que fizeram e queriam se desculpar. Honestamente, não poderia estar mais feliz. Noah e eu já aceitamos o convite para o jantar, e espero que isso conserte nosso relacionamento novamente. Acho que tudo acabou bem, só espero que nunca mais tenhamos uma briga como essa.